Olá, bem-vindo a mais um TV Câmara Entrevista. O Brasil é o país mais empreendedor do mundo e é sobre este assunto que nós vamos conversar hoje, empreendedorismo individual. E para falar sobre este assunto, temos aqui a Kátia Regina Rauch, que é a assessora administrativa financeira e de políticas públicas do Sebrae. Muito obrigado pela sua participação, Kátia. De nada, é sempre bom estar aqui e obrigada pelo convite, pela oportunidade de conversar um pouquinho sobre esse assunto. Kátia, o que é um empreendedor individual, para as pessoas começarem a entender sobre o nosso assunto? Vamos lá, empreendedor individual é aquela pessoa que geralmente trabalha em casa, que não tem nenhuma CNPJ, não tem registro em nenhum órgão e que fatura no máximo 60 mil anual, que não tem bloco de notas, que está dentre as 270 atividades permitidas, que são cabeleireira, esteticista, encanador, eletricista, fotógrafo, enfim, são 270 atividades que pode ser MEI. Esse empreendedor tem no máximo até um empregado e geralmente o endereço dele é o endereço residencial. Esse é empreendedor individual. São empresas em profissões formalizadas, vamos dizer assim, cabeleireiro, pedreiro, mas que é muito fácil de estar ilegal. E também é simples, né? O que a gente vai falar aqui que hoje é que é simples a formalização, né, Exato. Kátia? Essas atividades, geralmente, eles estão no município cadastrada como autônomos, mas, na verdade, eles têm um endereço. A cabeleireira, por exemplo, ela tem um salão na casa dela, o pedreiro dá o endereço dele. Enfim, são atividades que, na verdade, existem, aquela pessoa vive dessa atividade e esse empreendedor tem uma característica muito interessante, que você chega para ele e pergunta para o pedreiro, por exemplo, você trabalha no quê? Ele diz, não, eu estou desempregado. Ah, mas você não é pedreiro? Não, eu sou pedreiro, mas eu estou desempregado. Não, na verdade, ele é um pedreiro, a atividade dele é pedreiro. E é isso que essa legislação, a Lei Complementar 128, que trouxe empreendedor individual, faz. Dá oportunidade para essas pessoas de se formalizar e ter bloco de notas e mais acesso ao mercado. Existe uma lei, então, já em vigor que trata sobre esse assunto e que dá essa oportunidade das pessoas se legalizarem. Isso, é a Lei Complementar 128, ela veio complementando a Constituição Federal, então é uma lei que veio para ficar. Não é aquela lei que diz assim, não, mas é uma lei quando entrar o próximo governo, ele muda. Não, não muda, é uma lei que ela complementa a Constituição Federal. Ela veio para ficar, os municípios de Santa Catarina, todos já regulamentaram essa lei em suas esferas, porque, por exemplo, a lei dá gratuidade no alvará para o primeiro ano para esse empreendedor. Mas os municípios tiveram que adaptar sua legislação porque existia uma lei que cobrava o alvará. Então, para poder dar gratuidade, os municípios tiveram que regulamentar essa lei nas suas esferas. Então, todos os municípios de Santa Catarina já fizeram isso e todos os municípios estão atuando de acordo com a Lei Complementar 128. Então, uma lei que veio para ficar, ela não muda, ela é forte e ela protege exatamente esse empreendedor em todas as esferas. Você falou que Santa Catarina já tem praticamente completo os municípios se legalizando dessa maneira, juntando com a lei federal. Isso. Santa Catarina é destaque nisso, né? Nós somos impressionante como assim, o empreendedorismo do empreendedor, né? Então, das pessoas que trabalham em Santa Catarina, tem por característica ser empreendedora. E o interessante é a gente ver que os municípios também têm gestores empreendedores, gestores que entenderam a importância dessa lei, porque se você pensar bem, dentro de um município, 97% de todas as empresas de Santa Catarina são micro e pequena empresa. Então, quem é que fomenta a roda da economia dentro dos municípios? É a micro e pequena empresa. Então, os municípios regulamentaram essa lei, com isso passaram a tratar a micro e pequena empresa e empreendedor individual de uma maneira diferenciada e com isso nosso empreendedor passou também a ter um tratamento diferenciado. Então, isso é uma gestão também do prefeito. Então, também méritos aos nossos prefeitos que são empreendedores e que entenderam essa legislação. Como é que a pessoa pode fazer para se tornar um empreendedor individual? A primeira coisa que a gente sempre sugere é o processo de formalização é muito rápido e muito simples, mas a gente sempre pede, antes dele se formalizar, que ele procure o Sebrae para conhecer um pouquinho mais a atividade, saber quais são as consequências de ter uma empresa. Então, ele vai ter que fazer declaração de imposto de renda, tem que pagar uma guia mensal. Então, a gente pede, procura o Sebrae, obtenha informação, veja se realmente é isso que você quer e depois é só entrar no portal Empreendedor e fazer o seu processo de registro sozinho. E se achar que tem dificuldade, procure o Sebrae, que a gente também tem contadores lá que podem fazer essa formalização. O Sebrae vem para dar essa ajuda, vamos dizer assim, de como se formalizar. Como é que o Sebrae atua nesse processo de formalização do empreendedor individual?
O Sebrae existe para apoiar os pequenos negócios. O Sebrae existe exatamente para fomentar essas pequenas empresas. Então, o que o Sebrae faz? Orienta, informa, capacita. Nós temos cursos de capacitação desses gestores, porque eles vão passar a gerir uma empresa. Então, nós damos um curso para ensinar ele a gestão dessa empresa e depois a gente tem os contadores, então, que fazem a formalização e toda a orientação e acompanhamento dessa empresa até que ela saia desse degrauzinho de empreendedor individual, cresça e passa a ser uma microempresa. Então, a gente tem pessoas habilitadas. Esse é o papel do Sebrae, apoiar, informar e capacitar. O que caracteriza esse microempresário, microempreendedor do empreendedor individual? Qual a diferença? Na verdade, microempreendedor e empreendedor individual é a mesma pessoa. O que muda é a forma de falar. Então, quando a gente fala da empresa dele, nós falamos que nós estamos falando da microempreendedor individual. Quando nós tratamos dele, ele não é um microempreendedor, ele é um empreendedor, só que ele não tem sócio. Então, é um empreendedor individual. Então, é só a forma de falar. Na verdade, microempreendedor e empreendedor individual é a mesma coisa, só muda quando se trata da empresa ou quando se trata da pessoa física do empreendedor. Mas existe um valor, né, de faturamento que as empresas têm o diferencial ali, né? O valor para microempreendedor individual é até 60 mil. Já a microempresa, o primeiro patamar dela de enquadramento é 360 mil reais. Então, quando essa empresa ela excede esse limite de 60 mil reais, ela migra com a mesma CNPJ e a mesma estrutura para a microempresa numa outra forma de tributar. Ou seja, ele para de tributar como empreendedor individual e passa a tributar como microempresa. E aí ele paga um pouquinho mais. Mas o processo é praticamente o mesmo? Basicamente, a única coisa que ele tem que fazer é entrar no site da Receita ou pedir para o contador migrar a empresa para nova forma de tributar. Continua com a mesma empresa, só migra para outra forma de tributar. Continua pagando o imposto único, porém um pouquinho maior do que paga hoje como microempresa. Eu estava falando no início do programa que o Brasil é o país mais empreendedor do mundo. Exato. Santa Catarina também é destaque, né? Como é que a gente está em Santa Catarina com os microempreendedores? Ou os empreendedores individuais? Nós temos hoje em Santa Catarina em torno de 400 mil empresas. E como empreendedor individual, nós temos 85 mil empresas. Então, assim, 400 mil ao longo de vários anos. Empreendedor individual ao longo de 3 anos. Então, é para a gente ter uma noção de quantas pessoas que estavam trabalhando na informalidade que vieram para a formalidade. E como nossa população realmente ela é uma população diferenciada dos outros estados. A gente tem realmente uma população que entende, uma população que estava ansiando e estava pedindo para isso. Porque ninguém gosta de trabalhar como informal, né? É verdade. Ninguém gosta de estar trabalhando, por exemplo, essas pessoas que fazem comércio de confecção, que compram em Brusque, que vêm vender aqui. Essas pessoas, elas estavam trabalhando com sacolas por aí e a fiscalização chegava, prendia essa mercadoria deles. Hoje não, eles têm nota fiscal, eles têm nota de transporte, eles trabalham seguros, sabendo que se chegar a fiscalização, eles têm como comprovar aquela nota fiscal, têm como comprovar aquela mercadoria e não serão apreendidos. Então, isso é uma segurança muito grande que traz para o empreendedor. A questão da nota fiscal é muito importante, né? Porque muita gente hoje em dia só trabalha com nota fiscal. Muito. Até para trabalhar com prefeituras, né? Com o poder público. Então, por exemplo, o empreendedor individual, ele tem acesso a compras governamentais, ou seja, ele pode vender para o poder público. Pode participar de Então, por exemplo, o Sebrae, nós contratamos empresa para fazer fotos de eventos. Hoje, quem presta serviços e faz as fotos de todos os eventos do Sebrae é um empreendedor individual. É um rapaz que se formalizou, na verdade ele era empregado de uma outra empresa para poder prestar serviço para o Sebrae, formalizou e hoje todos os eventos que tem, a gente chama o Gabriel e ele vem, tira as fotos e ele tem a nota fiscal. Então ele tem acesso, porque o Sebrae também tem que licitar, né? Então ele também tem acesso a compras governamentais. Então hoje a gente vê prefeituras contratando jardineiros, contratando eletricistas, contratando essas pessoas que fazem cabeamento, são empreendedores individuais. E essas pessoas antes não tinham acesso a esse tipo de serviço. Então é uma abertura de mercado muito grande também que se abre para esse empreendedor. É interessante falar isso porque o empreendedor individual ele pode prestar serviço para as outras pessoas, né? Isso, com certeza. Então a gente tem prefeituras do interior do estado que contrataram a confecção dos uniformes escolares com o empreendedor individual. Prefeituras que contrataram prestação de serviços de manutenção predial, que é eletricista, encanador, essas coisas, também com o empreendedor individual. Então a gente vê que assim, é um mercado muito grande que se abriu. E aí a gente vê o susto do empreendedor, né?
porque é muito engraçado também quando ele estoura o limite, quando ele soma, agora é um mês, em novembro eles começam a somar as notas que emitiram. E aí eles ligam desesperados, pelo amor de Deus, eu cresci. Aí a gente acha engraçado, porque esse é o objetivo, né? O objetivo é realmente que ele cresça, que ele veja que aquilo é atividade, que ele migre para a microempresa. Ele assim, agora, como é que eu vou fazer agora? A gente diz, não, agora você vai migrar para outra forma de empresa. Então, é muito interessante como você vê que essas pessoas crescem, e a gente tem várias empresas, aqui em São José, inclusive, que hoje já não são mais nem microempresas, já estão enquadradas como empresas de pequeno porte, com faturamento de 3 milhões e 600, que em menos de 2 anos já chegaram lá. São José temos 3.170 empreendedores individuais formalizados. Esse é o número de São José. São José é o 4º município que mais formaliza empreendedores individuais em Santa Catarina. Então nós temos lá Florianópolis, Joinville, eu acho que o próximo é Chapecó, Blumenau e aí vem São José. Estamos na subida. Com um número bem grande aqui. Se você considerar que Palhoça também está entre os 10º e somar Palhoça, Florianópolis e São José e Biguaçu, a gente vê que é a região que mais formaliza empreendedor individual é a Grande Florianópolis. Estava falando para mim, Kátia, que Santa Catarina é destaque entre o Brasil. O que se deve isso? É pelo povo empreendedor mesmo, como tu falou? Ou a gente tem um auxílio maior do Sebrae ou de outros órgãos que regem o empreendedor? Também. Então, assim, a gente, desde que começou essa lei, a gente vem trabalhando muito forte com os nossos municípios, exatamente porque a gente entende que o empreendedor individual, formalizando no portal, o próximo passo dele é buscar exatamente a nota fiscal e o alvará de funcionamento da prefeitura. Se ele não fizer isso, essa empresa vai ser baixada depois de um ano, automaticamente, porque ele não buscou. Exatamente, a prefeitura pode dar essa baixa. Então, é um passo importante. Então, desde o começo, a gente vem conversando com os municípios e conversando com todo empreendedor de que é importante ele fazer de acordo com os municípios e é importante ele pegar o alvará. Então, um pouco é entendimento, e o Sebrae tem muitas parcerias. Então, a gente tem parceria com associações comerciais, parceria com prefeituras, com contadores, que também estão dando essas informações. Então, a gente vê assim, uma continuidade de toda a informação. Não tem um órgão de Santa Catarina que esteja dando informação diferente de alguém. Então, a gente alinhou a vigilância sanitária, a questão dos bombeiros, a questão do meio ambiente. Então, está todo mundo trabalhando de acordo e está todo mundo. Então, acho que o fluxo de informação em Santa Catarina está muito bem bolado. Está muito bem articulado. Então, isso influencia também para que esses empreendedores formalizem e fiquem formalizados, né, e cresçam. Essas parcerias de vocês, elas vêm até o empreendedor individual? Ele tem um auxílio e uma maneira de como ele pode se tornar e a empresa deles ter sucesso? Tem, nós temos associações comerciais hoje que tem programa exclusivo para que o empreendedor individual entre na associação comercial e com isso tenha plano de saúde particular feito pela associação comercial, tem acesso a linhas de crédito. Nós temos hoje linhas de crédito exclusivo para o empreendedor individual, que é o Juro Zero, uma parceria com o governo do estado e Badesc. Então, assim, a gente tem uma série de mecanismos para que esse empreendedor tenha realmente apoio. São parcerias muito fortes e que estão dando muito certo no estado de Santa Catarina. Então, acho que isso influencia toda essa formalização e esse apoio do empreendedor. E claro que nós temos gestores também que entenderam isso e que estão fazendo a sua parte, né? Que é muito interessante. Então, nós estamos, por exemplo, hoje, é o primeiro estado, nós estamos em primeiro lugar entre todos os estados no número de municípios que estão com a implementação da lei realizada. Então, nossa meta esse ano era 8% dos municípios, a gente está com 33% dos municípios. São 98 municípios com a lei implementada. Implementar é tirar a lei do papel. Então, são 98 municípios que realmente dão todos os benefícios da lei geral à micro e pequena empresa do seu município. Então, é bem bacana isso também. Destaque aí, mais um destaque para Santa Catarina, para os empreendedores. Mais um destaque para nós também. É verdade, para vocês do Sebrae, né? Acho que para o estado inteiro. Ô, Kátia, para se formalizar, a gente já tinha falado que era fácil. Quanto que custa? Qual é o valor para uma pessoa que quer se formalizar? Vamos se lá, tornar um custo empreendedor individual. E aos documentos, que é muito importante também, né? Então, vamos lá, custo é zero, ele não paga nada. É por isso que a gente pede para que ele procure um contador do Sebrae, porque o que pode acontecer é ele fazer sozinho e quando chegar lá ele esquecer de preencher ou preencher errado algum campo. Se ele fizer isso, ele vai ter que fazer uma alteração contratual. E essa alteração, sim, ela pode ser cobrada, tanto pela junta comercial como por contador. Então, o que a gente peça? Se tem dúvida, não salva, não envia, procura o Sebrae, que a gente tem contadores lá para fazer isso gratuitamente. Então, não tem nenhuma taxa para formalizar e nem contador nenhum pode cobrar taxas para formalização. Então, a prefeitura também não cobra o primeiro alvará e também não cobra nenhuma taxa, nem bombeiro. Então,
A primeira taxa de tudo é zero, então não tem custo nenhum para formalizar. O que a gente pede é que ele fique atento aos documentos que precisa. O que ele vai precisar? Ele vai precisar, primeiro, fazer uma consulta de viabilidade na prefeitura para saber se o endereço que ele quer colocar, aquela atividade a prefeitura concede. Como então, comercial ou só residencial? Exatamente. E o que acontece? Por exemplo, aquelas empresas que querem trabalhar com manipulação de alimentos, aquela senhora que faz pão, que quer entregar e que quer vender, essa senhora pode instalar em casa? Dependendo do local, sim. Se for um prédio residencial, não. Provavelmente a consulta de viabilidade vai dizer não. Mas ela pode botar em casa, se for uma casa dela própria. Quem vai dizer isso é a prefeitura. Por quê? Porque a prefeitura vai ter que olhar se a cozinha daquela residência está adequada a essa atividade. Mas vamos pegar um pedreiro. O pedreiro, ele só tem um endereço como um endereço referência. Ele não atua em casa. Então, ele pode? Sim, ele vai poder. Mas é bom ele consultar a prefeitura, porque como é a prefeitura que concede o alvará depois, se ela disser que não, ele já muda o endereço e coloca outro local. Então, consulta de viabilidade é o primeiro documento. Título de eleitor ou o número da declaração de imposto de renda do último ano. É um desses dois documentos. Por quê? Porque como não tinha esses documentos antes, qualquer pessoa pegava qualquer CPF, o meu, por exemplo, ia lá e formalizava. Não havia uma trava no sistema. Hoje, esses dois números é uma trava. Então, é ou um número ou o outro. Quem não tiver nenhum número, a gente tem algumas saídas para ele obter esses dois números. Então, procura a gente que a gente tem a solução. E passado isso, aí sim, a carteira de identidade, CPF e ter um comprovante do endereço. Então, carnê de IPTU ou contrato de locação do imóvel. Esses são os documentos que precisa para fazer a formalização. Mais nada. Simples. Simplérrimo. Em menos de meia hora, 15 minutos, 20, está com CNPJ na mão. E, Kátia, essa simplicidade não torna o número de inadimplentes, não é um facilitador para termos um número expressivo de inadimplentes? Ele atrapalha um pouco. Ser tão fácil atrapalha um pouco, por incrível que pareça, porque muitas pessoas conseguem entrar e conseguem sim fazer sozinhas, até porque Santa Catarina é um estado onde a maioria da população tem nível superior e tem um bom grau de estudo e consegue fazer sozinha. Então isso atrapalha um pouco sim. Mesmo assim, mesmo considerando isso, hoje Santa Catarina está em primeiro lugar também nesse índice, ou seja, 65% das empresas MEI de Santa Catarina estão pagando em dia seus impostos. Então, a gente tem um grau de inadimplência muito pequeno e isso também se deve, exatamente, essa inadimplência se deve a esse fato de ser muito simples. Então, o que acontece? Ele entra lá, pegou a CNPJ, ele para ali. Ele não vai na prefeitura, ele não pega a nota fiscal, ele não entra no portal, não imprime as guias, nem sabe que tem que pagar. Então, isso também leva a ter um grau de inadimplência um pouquinho alto. Mas ele não se torna daí um empreendedor individual? Ele se torna, esse é que é o problema. Ele tem a CNPJ e ele pode, por exemplo, aquela senhora que compra a confecção, ela pode ir em Brusque, por exemplo, usar a CNPJ e pagar. Como atacado. Mas aí quando você vai ver, ela está inadimplente e agora o Sebrae está usando o torpedo, porque nem todo empreendedor individual ele tem e-mail ou ele tem telefone, mas é impressionante como celular todos têm. Então a gente agora está passando recadinhas e aí você pega aquele empreendedor que chega assim, mas eu tenho que pagar o quê? Você manda, dia 30, dia 25 é dia de pagar sua guia DAS. Aí ele vem, mas que guia é essa que eu não sabia? O que eu tenho que pagar? Que é o valor referente ao INSS, ICMS e o valor referente à prefeitura, que dá um total de, no máximo, R$ 32,10. Então, para se tornar um empreendedor individual, não tem o custo. O próximo passo é a taxa do DARE para manter... E aí são os benefícios, né? Então, por exemplo, ele sendo empreendedor individual, ele paga R$ 27,10 e com isso ele tem aposentadoria, ele tem auxílio doença, auxílio saúde, se acontecer alguma coisa, pensão por morte também. Então, o que acontece? Para ele ter acesso e pagar só esse R$ 27,10, ele tem que estar formalizado empreendedor. Mas ele tem que pagar, porque se ele não pagar, ele não vai ter o benefício. E aí ele tem que pagar também R$ 1,00 de CMS mais R$ 5,00 para a prefeitura, onde dá os R$ 32,10. Então, além de ele se legalizar, além de se formalizar a empresa, conseguir nota, ele ainda tem todos esses benefícios. Com certeza. Essa é a ideia, né? Foi para isso que foi feita essa legislação. Tinha que ter uma maneira de trazer esse pessoal para formalização, para ele ter acesso, porque o que acontecia? Vamos pegar lá um pedreiro que trabalhava como autônomo. Ele trabalhava sozinho, aí acontecia lá um acidente, quebrava uma perna, ficava lá 6 meses sem trabalhar. O que acontecia? A família dele ficava sem ser assistida, então lá ia ele para onde? Para a prefeitura pegar uma ajuda de custo para poder bolsa
Bolsa Família, né, para poder pagar a alimentação. Lá ia ele para assistência social, pediu medicamento. Ia ele para a fila do SUS para poder ser atendido. Enfim, é uma questão social muito grande que envolve. Então, hoje, a gente pode dizer que tem 2,5 milhões de pessoas que não tinham nenhum desses benefícios e que hoje já têm acesso a esses benefícios. Então, isso é um benefício também que a gente vê. E que a gente tinha também receio quando começou a legislação, era que as prefeituras diziam assim, mas eu vou ganhar R$5 dessa pessoa e nunca mais vou ver ele. Então, eu vou receber R$5 por mês e isso vai dar queda na arrecadação dos municípios. Felizmente, isso não foi verdade. O que aconteceu foi que hoje o número de MEIs no município é maior do que aquele número de autônomos que o município teve. Então, isso fez a arrecadação de muitos municípios subir nessa esfera também. A formalização é uma forma de a pessoa conseguir mais trabalho, né? O que a gente vê também assim, é que quando o imposto ele é cobrado na medida, então ele é na medida para esse público. Esse público entende, ele paga e a arrecadação sobe nos municípios, no estado, enfim. Então, não aconteceu da arrecadação cair nem no estado e nem no município, muito menos na União, no INSS. O que se pensou também foi o seguinte, pronto, agora vai ser uma alavanche, né? Aquele monte de gente pedindo benefício. Isso também não aconteceu. Cátia, a gente está falando da facilidade, como fazer, o que fazer. E a pessoa que quer uma instrução, o Sebrae fica onde para conseguir essa instrução? Então, nós temos a sede do Sebrae, fica na rua Osmar Cunha, bem na esquininha ali perto da primeira DP, na Dib Mussa, esquina com Osmar Cunha, fica o Sebrae, centro de Florianópolis. Bem no centro, procura a gente, tem o 0800 48 3300, é uma ligação gratuita que pode ser ligada e se você estiver em outra região, pode ligar, que a gente vai dizer onde é que está o Sebrae mais próximo, ou os próprios atendentes vão lhe atender e lhe mandar as informações que você precisa. Procura o Sebrae e tem as informações que você precisa na hora. O site do Sebrae também? O site do Sebrae também tem bastante informações, inclusive as agendas de curso. Então é www.sebrae-sc.com.br. Lá você vai na parte de cursos, escolhe o município e a gente tem todos os cursos que nós estamos fazendo para o empreendedor esse ano ainda. Tem parceria aqui com a Enflo e CDL de São José? Tem, Sebrae? a Enflo é uma entidade que tem parceria, que tem cursos inclusive para a região aqui, o CDL também, então pode procurar essas entidades também que nós estamos presentes lá também. Cátia, eu quero agradecer demais a tua participação aqui no TV Câmara Entrevista, esclarecendo as pessoas que ainda não se legalizaram, né, que ainda não se tornaram um empreendedor individual, que isso tenha facilitado a todos. Muito obrigado pela tua participação. Disponham sempre, precisando, estamos à disposição. Bom, nós vamos ficando por aqui com mais um TV Câmara Entrevista. Espero ter ajudado a vocês a entender um pouco mais desse benefício que é se tornar um empreendedor individual. E nós nos encontramos novamente em um novo programa com um novo convidado. Até lá!